Boa tarde. Numa realidade em que os retratos da leitura no Brasil até apresentam um pequeno progresso de 50% a 56% de leitores em relação à população brasileira, também um aumento de 4 para quase 5 livros lidos para cada leitor, mesmo que, ao se perceber que dos 4, talvez um só seja um leitor por gosto, eu encontro um grupo, claro, num universo um pouco menor, mas não menos importante, um grupo que brinca com a leitura, que se encontra para discutir, para trabalhar leitura. E esse grupo foi organizado e é liderado pela Juliana. A Juliana, que é arquivista. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Lise. Juliana, primeiro eu quero te perguntar sobre a tua profissão e que relação teria com os livros. Então, a arquivologia, ela está mais voltada aos arquivos, aos documentos, né? Então, diferente da biblioteconomia, que está dentro da livraria, ela forma um outro profissional. Só que é um profissional que ainda assim, ele precisa de uma interpretação muito grande. Então, assim, ele precisa entender um documento, entender um arquivo, entender uma empresa, uma instituição, fazer a leitura dela. É uma leitura. É uma leitura. Então, ele precisa, é um profissional que tem uma... Ele precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Então, foi a arquivologia que me puxou como leitora já. Então, desde pequena, eu li muito, sempre fui muito traça de livro. Então, quando eu fui para a área, eu fui já como uma profissional já moldada para fazer essa interpretação, né? E pelo que eu sei, tu não só és assim uma leitora, mas tu gosta também de brincar com as ideias e jogar com as palavras e até fazer poesia. Então, eu comecei a ler com 4 anos, com 5 eu já comecei a montar meus próprios livros, já comecei a escrever poesia e conto, crônica. Isso foi uma constante muito grande na minha vida, sempre andou paralela ali, eu sempre fui namorando com as palavras, né? Então, eu publiquei um livro infantil, depois que eu virei mãe, eu quis dar esse presente para minha filha, contar a história de uma pequena arquivista, também levar minha profissão para ela e escrever uma história infantil. Mas eu sempre tive esse contato, sempre busquei em mim essa literatura, essas palavras assim que eu trazia dos livros e aí processava e entregava em forma dos meus escritos, né? E o Clube do Leitor, que eu vou te confessar que foi assim, quando eu fiquei sabendo da ideia, eu já me apaixonei, assim, achei bem interessante. Como que surgiu essa ideia na tua cabeça? Então, o Clube de Leitores, ele é uma proposta que começou com o Rodrigo, daqui do Viveiro. Ele tinha já esse pensamento, essa ideia de fomentar um grupo para a gente sentar e conversar e debater não só o que o leitor ele compra o livro, ele vai e ele não tem um vínculo, ele não tem com quem ele conversar sobre aquilo ali, porque como tu mesmo falou, somos poucos. Então, às vezes, a gente quer debater, a gente quer conversar sobre o que a gente acabou de ler, a gente incomoda, quer contar, deixa eu te contar o que eu estou lendo. Então, assim, para a gente juntar esses aficionados, bom, vamos montar esse clube, vamos organizar, formar essa ideia e efetivar, porque ela tem que acontecer. E aconteceu. E aconteceu. E quem é que pode participar do clube? Todo mundo. Então, assim, é um clube só para quem lê muito. Não é um clube para quem lê muito, não tem uma regra, tipo, eu só leio, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler literatura policial. Não tem problema, não tem uma regra. A gente vai conversar que o propósito do clube é fazer a conexão entre esses leitores. Então, o que acontece? Tu lê autoajuda, aí o outro lê literatura americana só. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer esses dois leitores e falar sobre aquele livro, já vai trazer dados e trazer textos de fora. Eu trouxe um vídeo no encontro de setembro, eu trouxe um vídeo sobre o ato de poder que é o leitor, então a forma como as palavras modificam a sociedade e como a gente pode incluir ou excluir as pessoas através da literatura, né? Porque ela acaba sendo excludente a partir do momento que nem todos têm acesso, então a gente precisa
incluir através da leitura, através do texto, que é... E é uma lente também, né? É uma lente que te abre para o mundo, né? Com certeza. E é uma forma, eu acho que quando a gente fala da população não ter esse carinho ou estar tá desacreditado num sentido emocional com o país, assim, eu acho que essa literatura, a língua, valorizar a língua nacional, assim, é uma das coisas, é um dos patrimônios que a gente tem, é a língua, a literatura. É uma identidade. É uma identidade. Então, se a gente conseguir trabalhar isso e valorizar isso, a gente monta esse carinho de novo, a gente consegue entender essa pátria. E os dias de reunião aqui? Vocês têm dias certos? Ou como que as pessoas ficam sabendo? A gente acaba postando, fazendo a divulgação, né, dos dias, mas quem deixa o nome, está interessado em participar, a gente coloca já manda um calendário que a gente tem com as datas que já foram pré-agendadas. Então, assim, já dá para se programar até dezembro, já dá para se programar para vir nos encontros. E a gente posta sempre, acaba divulgando nas redes também, no Facebook do Viveiro, no Instagram, a gente vai divulgando esses encontros quando eles estão mais perto de acontecer. E para quem deixou, tá na lista, assim, a gente sempre manda um recadinho, e aí, vai ter mais uma reunião, já se programou, podemos confirmar, né? E o que acontece aqui nos encontros? Então, eu organizei, nessa primeiro momento a gente não sabia muito bem como que ia funcionar essa relação. O que os leitores iam trazer, como é que ia funcionar essa troca. Então eu organizei em 2 momentos o clube, sendo que o primeiro eu traria alguma coisa. Então, para fazer aquela quebra, aquele início, né, aquela iniciação. Até porque eles também não têm noção do que é que vão encontrar aqui, né? Exatamente. Então alguém tem que dar o norte. E aí, nesse primeiro momento, eu faço uma contextualização temática. Então, o que acontece? O primeiro foi que a gente tinha conversado sobre a lista dos livros que as pessoas mais mentem que leram. Então, eu trouxe essa lista e a gente iniciou essa conversa, esse debate, essa brincadeira, né? Achei ótimo isso. Quem já leu tal livro? Que livro que tu já disse que leu, mas, bom, eu nunca disse que eu não li, mas eu também nunca disse que li, sabe? Então, fica aquela coisa. E aí, nesse tom de brincadeira, a gente vai quebrando o gelo e vai conversando. E aí, num segundo momento, o primeiro a gente não teve como, porque não tinha um histórico de antes, mas a gente fez um sorteio e um leitor comenta sobre um livro que é marcante. Então, assim, a gente teve em setembro, teve um livro da Letícia Wirskovsky, que uma das leitoras apresentou. Hoje a gente vai, nesse encontro de outubro, a gente vai trabalhar o 1984, do George Orwell. Então, cada um vai trazer um livro para debater sobre isso. Pelo que eu vejo, não tem muita convenção, né? Não. Se a pessoa quiser vir simplesmente para ouvir, também pode. Temos ouvintes, temos quem vem para ouvir. E é muito interessante porque, às vezes, esse ouvinte vai construindo no seu silêncio. Então, não precisa... eu sou tímida. Até mesmo profissional... O leitor, ele às vezes é um bichinho mais quietinho. Exatamente. Então, eu não sou muito tagarela. Eu gosto de ler, mas eu não quero falar. Então, não fala. Mas tu entendes que corre o risco daquele que participar, que não encontrou ainda aquele livro para torná-lo leitor, né? Mas que participa e, quem sabe, se apaixona por alguma história? Estamos torcendo para esse risco, assim, porque a gente tem encontrado muitas referências, a gente tem conseguido fazer muitas referências no que tu leu, no que eu li, e aí, a partir daquilo ali, mas tal história. E a gente está conseguindo construir isso, até mesmo com quem está só ouvindo lá, e a gente tem tido um retorno muito bacana, assim, é bem interessante essa... mas eu nunca tinha pensado em ler isso, mas eu nunca cogitei isso. Só para reforçar, então, não existe um tema, né? Não existe, hoje vamos ler sobre tal... Você está lendo, o que você estiver lendo pode parecer até meio bobo ou não sei, né? É uma construção. É aquela coisa, não tem nada bobo, né? A gente busca agregar e trazer as coisas, não existe o superficial, não existe... Se existe um gosto por aquilo ali, ele tem um valor, né? Ele tem um valor. Mas às vezes a pessoa pode
ter essa ideia, achar que a sua leitura não está à altura da dos outros. Porque assim, se fala muito do estigma da leitura, né? O que é literatura? O nome parece que pesa, né? Muito. Então assim, mas eu quero participar do clube, mas eu nunca li Machado de Assis. Sim. Não, mas tudo bem, sabe? Não precisa, assim, a gente não está falando. A leitura é... A leitura é muito válida. É o que tu tá te encontrando, né? Exatamente. É a identificação, né? Tu tem que ter aquela leitura, tu tem que ter identificado. E aí vai dar a chance também do outro argumentar sobre a tua ideia, né? Exatamente. E aí essa humildade do até argumento contra, de repente, né? Eu estava lendo exatamente, agora à tarde, eu estava lendo sobre o viés da confirmação, que a gente está vivendo uma era do emburrecimento. E aí acaba de uma revista desse mês e fala sobre o viés da confirmação, que as pessoas elas estão muito acomodadas no que eu tenho certeza. E elas vão defendendo até o final o que acham como certo. Então, estabelecer esse embate saudável de contrariar e de dizer, poxa, mas será? Não sei. O que quis dizer? Não quis dizer nada, sabe? Quis dizer outra coisa. Fazer essa... E aceitar exatamente. Né? A ideia do outro. De forma muito humilde, muito aberta, assim. Então, essa... Juliana, eu vou te pedir uma coisa. Tu já me convenceste, tá? Agora, eu gostaria que tu fizesse o convite para o pessoal lá de casa para participar também desse clube, do Clube do Leitor aqui no Viveiro. Então eu queria convidar a todos para participar dos encontros do Clube de Leitores aqui no Viveiro Cultural. Ele acontece geralmente na segunda terça-feira do mês. A gente tem os calendários, pode passar, pode deixar o telefone com a gente manda uma mensagem, avisa quando vai ter. E esses encontros, eles estão se formando. Então, se você ainda está em dúvida sobre o que vai acontecer nos encontros do Clube de Leitores, traga a sua ideia e construa junto com a gente esse projeto. Muito obrigada, Juliana. A Juliana, inclusive, ela não é de Cachoeira, né? Não sou. E ela isso. E ela vem fazer esse trabalho aqui e eu vou te agradecer por isso também, porque eu acho que é um valor que está sendo agregado aqui para nós. E eu reitero a ideia de que participar desse clube pode ser a chance de você conseguir aquilo sobre leitura que a escola está te pedindo, ou quem sabe que a própria sociedade e você mesmo está esperando de você.